Eles nasceram voltados para a parede, não por castigo, mas por costume. As sombras passavam diante de seus olhos e recebiam nomes, e porque tinham nomes, tornaram-se verdades. Aquilo que podia ser explicado era aceito. Aquilo que escapava à forma era temido. Chamavam isso de realidade. Um deles, porém, percebeu algo estranho. As sombras nunca mudavam de natureza, apenas de forma. E começou a desconfiar não da parede, mas da certeza com que a olhava. Quando tentou se mover, sentiu dor. Não era a luz, era a perda do apoio. As correntes não o prendiam ao chão, mas ao sentido. Cada elo era uma convicção. Cada convicção, uma identidade. Ao sair da caverna, a luz o feriu. Os olhos arderam, o mundo perdeu contorno. Chamaram esse sofrimento de despertar. Mas ele percebeu algo que poucos ousam admitir. A luz também engana. Ela não destrói as ilusões, apenas cria outras mais refinadas. O sol revelou formas, mas também projetou novas sombras. Então compreendeu, né? Não havia um ponto final chamado verdade. Havia apenas camadas sendo abandonadas. Aquilo que ontem libertava, hoje aprisionava. Quando voltou para contar aos outros, percebeu que, olha, toda explicação era uma nova parede. Cada palavra fixava aquilo que deveria permanecer móvel. Cada ensinamento se tornava outra caverna. Assim, falou de modo estranho. Disse que a clareza pode cegar, que a certeza é mais perigosa que a dúvida, que a realidade muda quando se tenta segurá-la. Alguns riram, outros se enfureceram, porque no fundo nada ameaça mais o ego do que a perda do chão simbólico. O verdadeiro aprisionamento não é a caverna, nem a sombra, nem a escuridão, mas a necessidade de concluir. O iniciado não é aquele que vê a luz, mas aquele que já não precisa chamá-la de luz. E quando as tochas se apagam, uns entram em pânico, outros descobrem que, de alguma forma, sempre souberam caminhar no escuro. Quando as tochas se apagaram, não houve clarão algum. Não houve coro de anjos, nem voz que desse instruções. Houve apenas silêncio, e ele pesava mais do que todas as explicações já ouvidas. No escuro, muitos tentaram reconstruir a caverna com a memória. Repetiam nomes antigos, símbolos antigos, fórmulas que antes davam segurança. Mas nada se fixava. As palavras escorriam como água entre os dedos. O silêncio não respondia. E foi aí que começou o verdadeiro aprendizado, pois enquanto havia sombras, havia comparação. Enquanto havia luz, havia direção. Mas no escuro absoluto não havia referência alguma. E o eu começou a falhar. Alguns chamaram isso de vazio, outros de perda. Poucos perceberam que era desapego. O que se dissolvia não era a consciência, mas o personagem que precisava se afirmar nela. Aquele que dizia eu sei, eu vi, eu alcancei. Esse não sobrevivia sem espelhos. No silêncio, restava apenas presença, e essa presença não precisava compreender. Com o tempo, se é que ali havia tempo, surgiu algo inesperado, uma percepção sem forma. Não vinha dos olhos, nem do pensamento. Era um sentir direto, sem nome, sem contorno, sem dono.
Não dizia isto, é real. Não dizia isto, é ilusão. Apenas era. Foi então que se compreendeu o engano final da caverna. Não eram as sombras que aprisionavam, nem a luz que libertava, mas a compulsão de definir a experiência. Aquele que atravessa esse ponto já não volta para ensinar. Se retorna, retorna em gestos simples, em silêncio oportuno, em presença firme. Não convence, não disputa, não prova nada. Pois sabe que toda verdade dita antes da hora vira parede, e toda parede, cedo ou tarde, pede para cair. Assim, o caminho não termina fora da caverna, nem começa nela. Ele acontece no instante em que cessam as perguntas que exigem resposta e nasce a escuta que não precisa de voz.